Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Eclésia, o nosso compromisso semanal nas noites de terças-feiras, sempre tratando argumentos relevantes para a nossa fé católica apostólica romana. Desde que estou à frente do programa Eclésia, sempre tenho abordado alguma coisa de nosso Senhor Jesus Cristo. No encontro passado, tratamos do exército de Cristo. Todos os outros, alguma coisa de Cristo. Sempre esse complemento nominal, o argumento e de Cristo. Hoje não é diferente, porque hoje nós vamos tratar de um argumento. Acho que você vai gostar. O tema de hoje, a hora de Cristo. Como assim? Hora? Hora mesmo, hora. Aquele conjunto de minutos, 60 minutos, juntando dá uma hora. Sim, a hora de Cristo. Mas temos que fazer várias pontuações a respeito disso. Primeiro, a hora tem relação com o tempo. Deus é o Senhor do tempo. Jesus é Deus, Jesus é Senhor do tempo. Com o Pai e com o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são eternos. Um único Deus, o Deus eterno. E em Deus não há antes nem depois. A hora de Deus, se é que nós podemos falar, é a hora da eternidade. E na eternidade não tem hora. Qual é o tempo de Deus? A eternidade. Mas quando Deus se encarna, Deus se submete no ventre de Maria e até a sua ressurreição. E também ressuscitado porque Ele permanece conosco durante 40 dias, antes de subir ao céu, a hora. Cristo sujeito à hora. Quando se fala de hora de Cristo, entenda-se, a hora no sentido bem amplo, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher segundo a lei, para remir os que estavam sob a lei. Está claro? Então, a hora de Cristo é a hora em que o tempo atinge a plenitude, a hora de Ele se encarnar. Mas depois nós temos as outras aspas, horas. A hora de Ele fugir para o Egito, a hora de Ele nascer, a hora de Ele fugir para o Egito, a hora de Ele voltar do Egito, a hora de Ele residir em Nazaré por decisão de São José e de Nossa Senhora. A hora de começar a sua vida pública, a hora de se batizar, a hora de ser tentado, a hora de realizar os milagres, a hora de se entregar. Bem, e é dessa hora que nós vamos falar, especificamente a hora em que Ele morre, a hora em que Ele é crucificado. Primeira pontuação. A hora de Cristo não pode ser interpretada como algo que está escrito nas estrelas, portanto, algo determinado que tem de acontecer contra a vontade de Cristo e contra a vontade das pessoas. Ou que as pessoas deveriam agir somente naquela hora, porque antes estariam impedidas e depois também estariam impedidas, como se a história fosse um jogo de marionetes, como se Herodes, Pôncio Pilatos, Anás, Caifás, os herodianos, a multidão que pedia a morte de nosso Senhor, não pudessem não fazer, ou pudessem fazer, não pudessem fazer depois ou antes, ou dessa forma ou não, daquela outra e somente desta que acabou acontecendo. Não, essa visão não é bíblica, essa visão não é judaica, essa visão não é cristã. João capítulo 10, de 17 a 18. O Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo e tenho o poder de a dar, como tenho o poder de a reassumir. Tal é a ordem que recebi do meu Pai. Ou seja, Jesus morreu não foi porque antes os homens quiseram, foi porque Ele se entregou. Ele podia não morrer. Se Ele quisesse, Ele não morreria. Se Ele quisesse, Ele não subiria a Jerusalém. E, portanto, ninguém o forçaria a fazer aquilo que Ele fez, ou deixar que os outros fizessem com Ele. Por favor, João 10, de 17 a 18.
O Pai me ama porque dou a minha vida. Atenção, não é correto você dizer que tiraram a vida de Jesus, certo? Tiraram, mas primeiro porque Jesus deu. Eu quero me entregar, está aqui, pronto. Santo Agostinho, comentando esse texto de João 10, de 17 a 18, no Tratado 37, parágrafo 9, diz algo espetacular. Vamos ao texto. Prestem muita atenção, por favor. Acompanhem comigo lendo. Ele mesmo sabia quando deveria morrer. Ele prestou atenção a tudo que fora predito a seu respeito e esperava que findasse tudo quanto se predisse como havendo de realizar-se antes de sua paixão. De modo que, uma vez que tudo fosse realizado, então sua paixão, ela também se realizasse conforme a ordem de uma disposição, não conforme a uma necessidade fatal. O Senhor tomou a sua carne quando quis, no seio virginal. Apareceu entre os homens quando quis. Viveu entre os homens pelo tempo que quis. E quando o quis, deixou a carne. Isso é indício de potestade, não de necessidade. Ele esperava essa hora, não como uma fatalidade, mas como um tempo oportuno e voluntário, de modo que se cumprissem, primeiro, todas as coisas que deviam cumprir-se antes de sua paixão. Na verdade, como poderia estar sob a necessidade do fado aquele que disse em outra passagem: tenho o poder de entregar a minha vida e o poder de retomá-la. Ninguém me arrebata, mas eu a dou livremente e de novo a tomo. Belíssimo, fantástico. Não existe necessidade como que tem que acontecer agora, porque Deus determinou que agora você dissesse, você fizesse ou você não fizesse, e tal outra pessoa também, como se a conjunção de decisões, Herodes, Pôncio Pilatos, os soldados, a multidão, Anás, Caifás, fossem marionetes, impedidas de não fazer, obrigadas a fazer, e a fazer daquela forma e naquela hora. Não, de forma alguma. Todas as personagens que integram o relato da paixão de Nosso Senhor, todas as decisões de Jesus, todas as decisões dos que amavam Jesus, protegiam Jesus, quiseram bem de Jesus, deram guarida a Nosso Senhor, agiram livremente, podendo fazer daquela forma ou daquela outra. Se fizeram, foi por decisão delas. É verdade que a presciência de Deus conhece desde toda a eternidade tudo o que vai acontecer. Mas presciência não significa concordância com tudo aquilo que vai acontecer. Entramos no mistério tremendo de conjugar a presciência divina com a liberdade ou livre-arbítrio de cada pessoa. Isso permanecerá sempre um mistério. Só será blasfêmia, é blasfêmia, você dizer que tudo aquilo que aconteceu à hora de Cristo é uma necessidade fatal. Tem que ser dessa forma e não pode ser de outra. Isso não existe. Eu mesmo entrego a minha vida. E Jesus decidiu que a hora era essa. Podia ser outra, mas quis que fosse essa. Mas ao querer que fosse essa, ele não quis que as pessoas que concorreram para a sua prisão agissem assim, porque o querer de Deus não pode comportar a anuência, a concordância com o pecado. Herodes pecou, Pôncio Pilatos pecou, Judas Iscariotes pecou. Todas as personagens que agrediram Nosso Senhor, que gritaram com Nosso Senhor, que insultaram Nosso Senhor, pecaram. E nisso não se pode dizer que foi a vontade de Deus, o pecado, mas num mistério que nós desconhecemos. Romanos 8, 28. Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Nesses acontecimentos trágicos, não há nada de necessidade fatal,
não há nada de vontade de Deus quanto ao pecado, mas em toda essa interação de decisões perversas, malvadas, que culminaram na prisão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus permitiu, por um desígnio que nós desconhecemos, Ele que já sabia desde toda a eternidade que a hora seria aquela. Mas não forçou ninguém. Ninguém agiu motivado por uma força exterior vinda de Deus que os obrigou a fazer, de forma alguma. Mas isso é um mistério, Dom José? Claro. Então nos explique. Epa, alto lá, você não está querendo um pouquinho demais, não? De uma pobre criatura que come feijão e arroz como você. Explicar os mistérios divinos? Não está ao meu alcance. O meu papel é ir até aqui. Mas o meu papel como bispo, como cristão, não é de blasfemar contra Deus. Estamos diante de um mistério, o mistério da hora de Cristo, que não aconteceu porque tinha de acontecer. Isto é, a necessidade fatal, uma obrigação, uma força que obrigou todo mundo a fazer aquilo, a dizer aquilo, ou a não fazer o que devia fazer, e não fizeram e fizeram dessa forma. Isso não existe. A necessidade fatal é uma blasfêmia contra a santidade e a presciência e a providência divina. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse primeiro intervalo. Está começando o segundo bloco, o programa Eclésia, hoje tratando da hora de Cristo. No primeiro bloco, expusemos João 10, de 17 a 18, o Pai me ama porque dou a minha vida para a retomar, ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo, e tenho o poder de a dar, como tenho o poder de a reassumir. Tal é a ordem que recebi do meu Pai. Esse texto, juntamente com a belíssima reflexão de Santo Agostinho, nos ajuda a concluir: não existe necessidade fatal na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém forçou nosso Senhor a se entregar. Não é correto dizer que Jesus, tiraram a vida de Jesus, porque Jesus diz: ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo. E tenho o poder de a dar. Isto é, Ele é o Senhor de si, o Senhor do tempo, o Senhor da história, o Senhor de todos os acontecimentos. Portanto, a hora de Cristo nunca pode ser entendida como aconteceu porque tinha de acontecer. Uma necessidade fatal. Estava escrito nas estrelas e não podia ser de outra forma, porque já estava determinado. Já vimos a diferença de presciência divina e a capacidade de decidir de Jesus e de todos os que tramaram a morte de Jesus. Agora, nós vamos a João 3,35, no diálogo de Jesus com Nicodemos. Temos uma frase que ajuda a gente a consolidar o raciocínio do programa anterior, do bloco anterior, juntamente com Santo Agostinho. João 3,35, o Pai ama o Filho e confiou-lhe todas as coisas. Pronto, está aqui, meu filho. Todas as coisas estão à disposição de você, inclusive os seus inimigos, inclusive os seus amigos, inclusive o seu poder de decidir. Portanto, você entra numa história formada por pessoas que decidem, pessoas que vão decidir. E pessoas que vão decidir sem que sejam elas coagidas a decidir. Vão decidir sem serem coagidas, para o bem ou para o mal. E você também, o Verbo encarnado, dotado de duas vontades, a vontade divina, a vontade humana, porque você é verdadeiro Deus, tem tudo o que Deus tem, e é verdadeiro homem, tem tudo aquilo que o homem tem, inclusive a vontade, menos a possibilidade de pecar. João, capítulo 19, de 10 a 11. Pilatos então lhe disse: tu não me respondes? Não sabes que tenho o poder para te soltar e para te crucificar? Respondeu Jesus: não terias poder algum sobre mim, se de cima não te fora dado. Por isso, quem me entregou a ti tem pecado maior. Herodes tinha o poder de soltar Jesus, e ninguém o impediria se ele decidisse.
como ele tinha o poder de crucificar Jesus. E se ele crucificou Jesus, não foi movido pelo Pai nem por ninguém. Foi decisão dele. E se ele decidisse soltar Jesus, não seria coagido pelo Pai. Seria decisão dele. Aqui está o mistério. Portanto, não sabes que tem o poder para te soltar e para te crucificar? Ou seja, ninguém me força a te condenar. Eu posso te livrar. Da mesma forma, ninguém me força a te condenar. Se eu vou fazer isso, e acabou fazendo, ninguém o forçou. Ninguém o impede e ninguém o força. Nem Deus Todo-Poderoso. E nisso reside o mistério. Da mesma forma, a turba gritando, da mesma forma, os herodianos, da mesma forma, os sumos sacerdotes, Anás, Caifás e todos os que queriam ver a qualquer custo Jesus morto. Eles tiveram o poder de não fazê-lo. Se fizeram, não foi forçado. Não foram forçados. E a hipótese contrária, se acontecesse, ninguém os forçaria. Eis o mistério da hora de Cristo, que vai acontecendo num concurso de decisões livres. Ninguém forçou, quem gritou, quem desejou, quem maquinou, quem decidiu, quem flagelou, quem colocou a cruz às costas, quem matou nosso Senhor. Nem ele. Eu dou livremente a minha vida e ninguém a tira de mim. E eu tenho o poder de dar e o poder de tirar, de retomar. Um mistério? Que mistério! Para mim, viu? Para mim. Eu sou um ignorante diante de um mistério tão grandioso como esse. Ao longo da sua vida pública, nosso Senhor Jesus Cristo vai dizendo para várias pessoas: minha hora não chegou, minha hora não chegou, minha hora não chegou, minha hora não chegou. Querem ver? Vamos começar nas bodas de Caná? Maria Santíssima pede a Nosso Senhor uma coisa. E Nosso Senhor vai dizer, João capítulo 2, de 1 a 4, vamos ao texto. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós, minha hora ainda não chegou. A hora de Cristo é a hora da paixão, é a hora da cruz. Jesus vai atender Nossa Senhora, basta ler o relato nos próximos versículos. Fazei o que ele vos disser, diz Nossa Senhora, os serventes colocam nas 6 talhas a água, e aí Jesus transforma a água em vinho, o relato que todos nós já sabemos. A hora do Senhor aqui é antecipada. Mas o que nos interessa muito aqui é, no começo da vida pública, Jesus já sabe qual é a hora, mas não como necessidade fatal. Ele poderia subir a Jerusalém, como subiu, como poderia não subir a Jerusalém. Da mesma forma como as coisas poderiam acontecer um mês antes, ou um mês depois, ou nunca ter acontecido, ou naquela hora. Ele escolheu aquela hora, sem que sua decisão fosse forçada por nada nem por ninguém. Até porque a morte de Jesus é um concurso de decisões que vão acontecendo. O ódio dos seus opositores vai aumentando. Durante a vida pública, a decepção de Judas também, etc. E em tudo isso, nenhuma dessas realidades age forçadamente, forçosamente, como uma necessidade fatal. Todas as criaturas que, de alguma forma, durante a vida pública de Jesus, das bodas de Caná até o último suspiro de Nosso Senhor, agiram livremente, em horas diferentes, em segundos diferentes, ao longo de 3 anos da vida de Nosso Senhor. São horas que vão culminar na hora. E cada protagonista de cada segundo dos 3 anos da vida pública de Jesus agiu livremente. Podia ter agido diferente, podia ter pensado diferente, podia ter falado diferente, podia ter agido de outra forma e em outro horário, mas agiram daquela forma. E em nada disso existe necessidade fatal, estava escrito nas estrelas absolutamente. João, capítulo 7,
de 28 a 30. Enquanto ensinava no templo, Jesus exclamou: Ah, vós me conheceis e sabeis de onde eu vou, de onde eu sou. Entretanto, não vim de mim mesmo, mas é verdadeiro aquele que me enviou e vós não o conheceis. Eu o conheço porque venho dele e ele me enviou. Atenção, procuraram prendê-lo, mas ninguém lhe deitou as mãos porque ainda não era chegada a sua hora. Ah, então eles foram impedidos? Não, eles maquinaram. Eles queriam, mas Jesus não quis. Para alguém prender uma pessoa, é preciso que a pessoa esteja no lugar certo, na hora certa, para que as autoridades vão lá e deem voz de prisão. Eles queriam, mas Jesus se esquivou. Também, às vezes, eles queriam, mas não acharam o momento, porque estava cercado Jesus da multidão, porque ele era admirado, porque ele era querido, porque o tiro sairia pela culatra, porque a prisão poderia provocar uma rebelião, porque Jesus era amado, porque nosso Senhor era muito querido, seus milagres despertavam as pessoas, convertiam as pessoas, todos estavam fascinados com Jesus, etc, etc. E em tudo isso, não há nada de necessidade fatal, porque ainda não era chegada a sua hora. João capítulo 8, de 19 a 20. Perguntaram-lhe: onde está teu pai? Respondeu Jesus: não conheceis nem a mim nem a meu pai. Se me conhecesseis, certamente conheceríeis também a meu pai. Estas palavras proferiu Jesus ensinando no templo junto aos cofres de esmola, mas ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. E ao dizer que não era chegada a sua hora, não é que Deus impediu os inimigos de prender Jesus naquela hora, porque também eles pensaram, e ao pensar, pensaram por si. E ao dizer, ainda não é o momento, decidiram por si. Deus não os forçou a pensar daquela forma. E Deus também não os impediu de maquinar que a hora de prender Jesus era outra. E em tudo isso, nem Jesus agiu forçado, nem os inimigos de Jesus agiram forçados e foram impedidos de maquinar, vai ser agora ou depois? Vamos maquinar, vai ser dessa forma ou daquela outra? Deus não impede que as criaturas pensem o que queiram, digam o que queiram, façam o que queiram, agora, dessa forma ou da outra, mais para frente ou já agora. Está terminando o segundo bloco, um mistério que estamos a perscrutar, a hora de Cristo. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse segundo intervalo. Está começando o terceiro bloco, nosso programa Eclésia, hoje debruçando-se sobre o difícil, muito difícil, argumento a hora de Cristo. No bloco anterior, nós vimos várias passagens da vida pública de Nosso Senhor em que ele diz com todas as letras, minha hora ainda não chegou, disse isso a Nossa Senhora. No milagre das bodas de Caná, tentaram prender Nosso Senhor, mas o texto diz, a hora dele ainda não tinha chegado, porque sua hora ainda não chegou, quiseram prendê-lo, mas sua hora ainda não chegou, etc. Agora nós, nesse terceiro bloco, vamos tratar da hora que chegou. A hora chegou. Primeiro texto, João capítulo 12, de 23 a 24. Respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora para o Filho do Homem ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Se morrer, produz muito fruto. É chegada a hora. Atenção, por favor. De novo, é preciso ler um texto com outro. João 12 deve ser lido à luz de João 10. João 10, de 17 a 18. O Pai me ama porque dou a minha vida para retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo. E tenho o poder de a dar.
Jesus, ao dizer que a hora chegou, ele está dizendo: eu livremente vou me entregar. Ninguém vai tirar a minha vida, eu é que vou ao encontro deles. Justamente para mostrar que o que Herodes, Anás, Caifás, Pôncio Pilatos, os inimigos, Judas Iscariotes, todos não agiram por uma necessidade fatal. Se Jesus estivesse sem fazer nada e eles poder-se até pensar, o que já seria um absurdo. Mas Jesus toma a iniciativa. Não, ninguém tira a minha vida, eu é que tomo a iniciativa. Começo da vida pública, o diabo não foi ao encontro de Jesus, Jesus foi ao encontro do diabo. Agora, ele vai ao encontro dos inimigos. Não tinha chegado a sua hora, Jesus se afasta, fica nas cidades, procura evitar os seus inimigos e assim por diante. Mas, livremente, chegou a minha hora. Por favor, João 10,17. Ninguém atira de mim. Não há necessidade, não há fatal, não há fatalismo na fé católica apostólica romana, nas Escrituras e na fé católica apostólica romana. João, capítulo 13, versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou, sabendo que chegara a sua hora. Hora que ele decidiu, hora que ele determinou. E ele livremente foi entregar a sua vida. Livremente. As coisas podiam ser diferentes? Podiam, da parte de Jesus. Mas Jesus quis assim e ninguém o forçou a agir desse jeito na hora que ele determinou. A hora de entrar em Jerusalém montado num jumento, a hora de ir para a unção em Betânia, a hora de instituir a Eucaristia, a hora de ir para o Jardim das Oliveiras, ele livremente. E todos os que foram ao encontro de nosso Senhor, todos os que participaram dessa tormentosa e indizível realidade que é o seu sofrimento, o seu julgamento, sua morte, agiram sem que ninguém os coagisse. A iniciativa foi do próprio Jesus. João, capítulo 17, versículos de 1 a 2. O começo da oração sacerdotal de Jesus. Jesus afirmou essas coisas e depois, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que teu Filho glorifique a ti. E para que, pelo poder que lhe conferiste sobre toda a criatura, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe entregaste. É chegada a hora, não escrita nas estrelas, mas conhecida do Pai, do Filho e do Espírito Santo desde toda a eternidade. Conhecida, mas no tempo, o Verbo que podia dizer o que ele não disse, mas disse o que ele disse, e disse livremente. Da mesma forma, o fazer, o evitar, podia ser diferente? Podia. E todas as criaturas que concorreram para a prisão de Nosso Senhor, poderia ser diferente quanto às modalidades, quanto ao tempo, quanto a fazer ou não fazer, também podia ser diferente. Não há fatalidade, não há... É um mistério, por favor, que precisa conjugar a presciência divina, Deus que já conhece todos os acontecimentos, desde toda a eternidade, e o poder de decisão de cada pessoa envolvida no sofrimento e na morte de Jesus. Não existe fatalidade, não existe fatalismo, não existe necessidade fatal. Fatalidade, vamos ficar com fatalismo, que é o termo pejorativo. Corte fatalidade e fiquemos com o fatalismo. Agora, Marcos capítulo 14, versículo 41. Voltando pela terceira vez, disse-lhes: dormi e descansai. É Jesus no Jardim das Oliveiras, viu? Voltando pela terceira vez, disse-lhes: dormi e descansai. Basta, veio a hora.
o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Os soldados que foram para o Jardim das Oliveiras não foram forçados por nada nem por ninguém. E Jesus, ao sair da Eucaristia, do cenáculo para o Jardim das Oliveiras, não foi forçado por ninguém. Desde toda a eternidade, enquanto Deus julgou, a hora vai ser esta. Desta forma, no Jardim das Oliveiras. Ele poderia decidir ser preso no cenáculo? Podia, mas não quis que fosse no cenáculo. Quis que fosse no Jardim das Oliveiras. Ele podia impedir Judas Iscariotes? Podia, mas não impediu. O que você tem a fazer, faça depressa. Foi a frase de Jesus para Judas. E Judas decidiu forçado? Não decidiu forçado. Poderia não traí-lo, mas quis trair. E poderia trair de outra forma, mas escolheu daquela. Poderia receber 100 moedas de prata, mas quis 30. Poderia receber 30, menos de 30, poderia, mas não. Foi 30, foi uma decisão dele, foi um acordo dele com os opositores de Nosso Senhor. E o acordo não foi forçado, nem de uma parte, nem de outra parte. Que mistério, meu Deus. A hora de Jesus concorrendo, decisões sendo tomadas pelo próprio Jesus, por Judas, por Herodes, por Pôncio Pilatos, pelos sumos sacerdotes. A hora está se aproximando. A hora chegou. Lucas capítulo 22, versículo 53. É o diálogo de Jesus na hora que os soldados chegam no Jardim das Oliveiras. Entretanto, eu estava todos os dias convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. É a única vez na Bíblia que se fala da hora do inferno. A hora do poder das trevas. Mas essa hora não foi decidida pelo diabo, foi permitida por Jesus. O diabo não tem poder para decidir a hora de nada, em se tratando de prender Nosso Senhor, porque Ele deu a vida, Ele entregou sua vida. Claro que o diabo está por trás de Herodes, de Pôncio Pilatos, de Anás, de Caifás, de Judas, etc., porque o diabo entrou no coração de Judas. Mas eu permito que agora as trevas se alegrem. É a hora do triunfo de Satanás ao perceber que Jesus está nas mãos dos seus algozes. Termino citando o Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 1731 e 1732, outra prova de que na fé católica romana não existe fatalismo, não existe necessidade fatal. A liberdade é o poder, baseado na razão e na vontade, de agir ou não agir, de fazer isto ou aquilo, portanto, de praticar atos deliberados. Pelo livre-arbítrio, cada qual dispõe sobre si mesmo. A liberdade é no homem uma força de crescimento e amadurecimento na verdade e na bondade. A liberdade alcança sua perfeição quando está ordenada para Deus, nossa bem-aventurança. Enquanto não se tiver fixado definitivamente em seu bem último, que é Deus, a liberdade comporta a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, portanto, de crescer em perfeição ou de definhar e pecar. Ela caracteriza os atos propriamente humanos, torna-se fonte de louvor ou repreensão, de mérito ou demérito. A incrível capacidade de poder decidir, sozinho ou com os outros, para o bem ou para o mal. E em tudo isso, no que toca o drama de Nosso Senhor, o desfecho de sua vida terrena, a hora de Cristo é marcada por decisões dele que toma a iniciativa de se entregar, de não resistir. Ele que podia evocar o poder das 12 legiões de anjos, não o fez. Podia subir a Jerusalém e não subir, decidiu subir e podia não subir. Da mesma forma, as demais criaturas, as demais personagens envolvidas nesse trágico acontecimento. O mistério da hora de Jesus. Que hora misteriosa,
que mexe tanto com a nossa fé e a nossa capacidade de pensar. Está terminando o terceiro bloco. No próximo, a hora de responder as perguntas. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse terceiro intervalo. Está começando o nosso último bloco, o programa Eclésia, hoje tratando o dificilíssimo tema da hora de Cristo. Eu quero agradecer a todos os sócios da Associação do Senhor Jesus, que são fiéis em suas orações e doações. Graças à sua doação, este programa está no ar com toda essa estrutura aqui montada em Brasília para que eu possa falar com vocês todas as semanas. Se você é sócio, seja fiel na sua doação. Se você não é sócio, está acompanhando o programa, doe pelo Pix que aparece aí na sua tela. É simples de doar e você ajudará a Associação do Senhor Jesus na missão de evangelizar. Terceiro, último bloco, sempre tradicionalmente dedicamos a responder as perguntas, que chegando aqui são escolhidas pelo Caio, mas por causa do tempo, nunca passamos de 4 ou 5 perguntas, porque o segundo bloco não tem mais de 10 minutos e meio para fazê-lo. Então, Caio agora apresenta as perguntas naquele teleprompter ali, que eu ainda não vi. Tem a minha palavra a vocês de que eu não sei até esse exato momento o teor das palavras, das perguntas. Então é um verdadeiro emparedamento. Não são perguntas preparadas, são perguntas disparadas. Vamos à primeira pergunta. Como a livre entrega de Cristo, mesmo diante da violência dos homens, revela o sentido mais profundo de sua missão, como o cordeiro manso e obediente? É um mistério, é um mistério. Deus Todo-Poderoso, sabendo que tudo ia acontecer, e dessa forma, conformou-se livremente, cumprindo assim aquilo que, de novo, João 10, de 17 a 18, por favor. Não existe outro versículo da Bíblia para explicar por que tinha de acontecer dessa forma. Tinha de acontecer dessa forma não porque estava escrito, não por uma necessidade fatal, não por um fatalismo. Não existe fatalismo. Eu repito, João 10, de 17 a 18. O Pai me ama porque dou a minha vida para a retomar. Dou. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo e tenho o poder de a dar. A decisão livre e soberana de nosso Senhor. Um mistério. É mistério porque Deus é mistério. E Deus se encarnar é ou não é um mistério? E assumir, ao mesmo tempo, tendo vontade divina, verdadeiro Deus, e vontade humana, verdadeiro homem. A oração dele no Jardim das Oliveiras: meu Pai, se possível, afasta de mim. É a humanidade que não quer morrer. Todavia, não se faça a minha, mas a tua vontade. E a tua vontade é que eu te obedeça. E eu te obedeço livremente. E é livremente que eu me entrego. Mas ao me entregar, eu me aflijo, eu me angustio. Estamos diante do mistério. A pergunta foi inteligentíssima, mas toca uma realidade que diante dela, eu, pobre criatura, dobrar os meus joelhos e chorar diante do Santíssimo. Chorar diante da imagem de nosso Senhor. Pois bem, a cruz, essa que você está vendo aí na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor. Há determinadas perguntas que tocam a profundidade do mistério e eu confesso, diante desse mistério, da presciência divina e do poder de decisão de Jesus, poder livre, sem fatalismo, e sem necessidade fatal. É um mistério. Segunda pergunta. Se cada ser humano escolhe livremente ser de Cristo, por que então rezar pela conversão dos outros ajudaria? Perfeito. Nós rezamos não para dar informação a Deus, não para dar ciência a Ele. Senhor, eu quero te dizer uma coisa que tu talvez não saibas, porque estás muito ocupado aí. Isso é blasfêmia. Nosso Senhor, não rezamos a Deus. Ele disse no Sermão da Montanha, no capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus: vosso Pai sabe do que vos é necessário antes que vós o peçais.
Então pedimos a Deus, não para informá-lo, mas para exercitar a nossa humildade, mas para colaborarmos com o plano de Deus, para que Ele, desde toda a eternidade, decidiu conceder determinadas coisas graças ao nosso pedido. Há determinados milagres que Deus, para nos dar, para realizar, não precisa de ninguém, da mediação de ninguém, da intercessão de ninguém, porque Ele é livre para fazer o que quer, da forma que Ele quer, na hora que Ele quer. O milagre da ressuscitação do filho da viúva de Naim, ninguém pediu a Ele para que Ele ressuscitasse aquele jovem cujo corpo ia ser enterrado. Ninguém pediu. Já outros milagres o Senhor realiza esperando que as pessoas peçam. Senhor, cura minha filha. Ela está sendo atormentada, Jesus silencia. Ela insiste, não convém tirar o pão dos filhos e dar para os cães. Sim, Senhor, mas os cães se conformam com as migalhas. Ó mulher, grande é a tua fé. Deus Todo-Poderoso considera que determinados milagres aconteçam depois que o suplicante se dirige a Ele com muita humildade. Já outros milagres o Senhor espera conceder, desde que intercessores peçam. Sim, Talita, menina, eu te ordeno, levanta-te. Ela não pediu para si, até porque estava morta. Mas o Senhor considerou, eu vou fazer o milagre, mas primeiro o pai dela, vem aqui. Senhor, não sou digno. Vai levar, minha filha acaba de morrer. Vamos lá, etc. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada. Diz uma palavra e o meu servo será salvo. O servo não pediu. Esse milagre Jesus determinou. Para que ele aconteça, eu preciso, entre muitas aspas, quero conceder, mas graças à intercessão de alguém. Portanto, Deus Todo-Poderoso, desde toda a eternidade, determina que determinados milagres sejam concedidos prévia súplica, prévia intercessão, prévia insistência, prévia perseverança de quem não desanima e sabe que Deus já sabe do que ele vai pedir, mas ele pede não para que Deus saiba, mas para colaborar, porque Deus determinou que a colaboração dessa intercessão fosse importante para a concessão do milagre. Terceira pergunta: por que a plenitude do tempo é a encarnação e não a ressurreição? Na verdade, o mistério é um só. Quem fez essa pergunta certamente se referiu à carta do apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. Então, plenitude dos tempos se refere à encarnação, enviou seu Filho. No sentido estrito, encarnação. No sentido amplo, morte e ressurreição, porque o mistério da intervenção visível de Deus na história tem início no ventre de Maria e redunda na ressurreição. Então, no sentido estrito, encarnação. No sentido amplo, encarnação, nascimento, vida pública, paixão, morte e ressurreição do Senhor. Quarta pergunta: no sentido que o Senhor falou, as profecias que previam a morte de Cristo são necessidades fatais ou não? Não são necessidades fatais, não. Como compreender que existem profecias, mas poderia tudo ter ocorrido diferente? É o mistério de um Deus que já sabe de tudo o que vai acontecer, presciência, dá a conhecer aos profetas para que eles anunciem o que vai acontecer, mesmo Deus já sabendo o que vai acontecer, mas quando as coisas acontecerem, não acontecerão com fatalidade, não acontecerão de forma forçosa, desrespeitando, coagindo a liberdade das pessoas, fazendo com que elas sejam autômatas, fazendo com que elas sejam marionetes, de forma alguma. É o mistério insondável da presciência divina que dá a conhecer aos homens coisas que vão acontecer por meio dos profetas, e quando essas coisas acontecem porque foram profetizadas, mas não porque os protagonistas da ação agiram contra a sua vontade, contra a sua liberdade.
Mistério, por favor, eu sou uma criatura, tenham compaixão de mim, eu só posso ir até aqui, pelo amor de Deus. Quinta pergunta. Nesse tema, vimos que todos agiram de forma livre, sendo assim é correto dizer então que o livre-arbítrio dado por Deus a nós é que nos atrapalha em estarmos mais próximos dele? Deus não pode fazer nada quanto ao livre-arbítrio? Poder pode, mas ele quis não poder. O que você tem a fazer, faça depressa. Disse o Senhor a Judas, quando ele, tendo o demônio entrado dentro de si, saiu. Deus pode. Aquilo que não seja contrário com seu ser e com sua decisão. E desde toda a eternidade ele decidiu, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o homem tem algo que também torna o homem imagem e semelhança de Deus. O poder de refletir, o poder de decidir, o poder de fazer ou não fazer. Fazer agora ou fazer depois. Fazer desta maneira ou fazer da outra. E nisso Deus vai respeitar sempre a decisão da pessoa. Dá-me a parte da herança que me cabe. O pai silenciou. Ou seja, permitiu que o filho fizesse. Podia impedi-lo, mas não impediu. Da mesma forma, o filho sozinho refletiu. Com a graça de Deus, mas vou levantar-me. Vou ao meu pai. Foi uma decisão dele. E não foi uma decisão forçada por Deus. Que tema difícil, misericórdia, meu Deus, tenha compaixão de mim, Senhor. Mas acho que se falei com alguma sabedoria, não foi mérito meu, foi dom de Deus. Um grande abraço. Uma semana cheia de graças para você. E está chegando a sua hora, como chegou a hora de Cristo. Que Deus nos conceda a graça de uma hora decisiva, onde o nosso coração livremente, como São Dimas, possa dizer, lembra-te de mim quando estiverdes no teu reino. Tua hora chegou. Um grande abraço, até breve, se Deus quiser.